Estou nas marcas da Igreja de Jesus. No domingo anterior nós falamos que ela tem que ser bíblica. A Igreja de Jesus, ela tem que ter o seu fundamento na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Não pode ser invenção minha ou sua. No outro domingo nós falamos esse termozinho missional, só para te adiantar, é a ideia de que ela vive esses princípios no seu trabalho, no seu dia a dia, com uma intenção de olhar para fora e perceber o que Deus está fazendo e também perceber quantas pessoas que Deus gostaria de chamar, de que fizessem parte dessa igreja. Hoje eu quero falar sobre um outro tema, adiantando sobre isso. Não se espante com a palavra que eu vou explicar, a palavra que se chama encarnacional. Você que está visitando a gente, não se espante com isso. E aí, para te ajudar, eu vou contar uma historinha que vai nos ajudar a pensar o que é uma igreja de Jesus encarnacional. Conta-se uma certa historinha de um filho passeando com seu pai, e ele se deparou com uma cena de que havia uma casinha de formiga, esse murunduzinho de formiga, totalmente destruído. As formigas totalmente espalhadas, apavoradas, as formigas sem sentido, todas elas espalhadas, e a criancinha, sensibilizada com aquela situação, começou a ficar apavorada diante daquilo, chorando, pedindo: papai, olha o que aconteceu com as formiguinhas, elas estão apavoradas, elas perderam o sentido, elas não sabem mais encontrar a casinha delas, elas estão aqui, perderam a sua casinha, papai, nós precisamos fazer alguma coisa por essas formiguinhas. E o pai: vamos, meu filho, vamos fazer sim, eu sei que você se sensibilizou muito com essas formiguinhas, nós vamos fazer. E a criança rapidamente falou: eu tenho uma ideia, pai, vamos ficar pequenininho como as formiguinhas, e aí a gente ajuda a construir a casinha deles, né? A gente se aproxima lá e cada um pega ali um pedacinho de terrinha e cada um vai construindo. O pai sabiamente disse: meu filho, isso não adianta, porque às vezes a gente não vai saber um pouco bem nem como construir essa casinha. Então, pai, eu tenho uma outra ideia muito melhor. Que tal se nós construirmos aqui de fora mesmo? A gente vai e coloca as terrinhas por cima assim e constrói a casinha delas. O pai falou assim: meu filho, isso não vai funcionar, porque a gente não entende um pouquinho sobre a engenharia das formigas. Nós precisamos estudar um pouco melhor. Então a criança, apavorada diante da resposta do pai, falou: pai, nós precisamos arrumar um jeito. Já sei, pai, vamos conversar com as formiguinhas e vamos explicar para ela que passou alguém aqui, destruiu tudo, e que nós estamos aqui dando um apoio para elas, torcendo por elas, para que elas reconstruam a casinha delas, reconstruam a vida delas, reconstruam a comunidade delas. O pai falou: meu filho, isso não adianta, meu filho. Nós nem sabemos falar direito a língua das formiguinhas, e mesmo se nós aprendêssemos a língua das formiguinhas, isso ia demorar muito, talvez não resolveria para a angústia das formiguinhas. E a criança perguntou: pai, o que nós podemos fazer? O pai falou assim: meu filho, só tem um jeito, se nós nos transformarmos como formigas, se nós nos tornarmos como formiguinhas, porque no dia que nós nos transformarmos como formiguinhas, nós vamos entender a sua dor, nós vamos entender as suas dificuldades, nós vamos entender as suas lutas, nós vamos entender as suas aflições, nós vamos entender a sua história, nós vamos entender os seus medos, nós vamos perceber que muitas delas estão perdidas, nós vamos perceber que muitas delas estão precisando de ajuda, e nós vamos fazer algo extraordinário para elas se nós fizermos isso. Nós vamos provar que nós as amamos. Essa historinha muito simples me ajuda a entender essa palavrinha que se chama encarnacional, porque essa historinha me reporta a uma outra história muito mais profunda, de um pai que ele tem um interesse não em formiguinhas, ele tem um interesse na minha e na sua vida. Uma história que nos reporta as Escrituras, que um Deus que percebeu a situação humana no seu desespero, nas suas aflições, nas suas lutas, tentando encontrar um caminho, tentando resolver sua vida, tentando resolver as questões de casa, resolver os conflitos internos, tentando achar uma saída. Esse Deus, olhando para essa situação, ele resolve intervir. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma das suas cartas nas Escrituras, ele justamente traz isso à nossa memória, que eu quero pensar com você justamente sobre isso, que essa igreja de Jesus, ela precisa ter essa marca na sua vida, essa marca encarnacional. Paulo, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, era uma cidade na Macedônia, uma cidade muito importante. Ali havia um grupo de cristãos, crentes em Jesus Cristo, havia uma igreja ali. Paulo, sabendo das lutas que eles estavam enfrentando, resolve escrever uma carta para eles.
E essa carta se encontra aos Filipenses, e aí eu quero convidar você a ler comigo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Leia comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Pense comigo um minuto. Não sei se você está percebendo a profundidade do que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Jesus, sendo Deus, ou seja, que Paulo está dizendo que Jesus é Deus. Você já parou para pensar na possibilidade do Deus que criou os céus, criou a terra, criou o sol, que sustenta tudo, que governa tudo, esse Deus um dia colocar os seus pés aqui? É isso que Paulo está dizendo, que Jesus, sendo Deus, colocou os seus pés aqui. Esse Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Nós sabemos que a história de Jesus começou muito simples. Jesus era um mero carpinteiro de uma cidadezinha muito insignificante, na cidade de Nazaré, e ali sem muita relevância diante daquilo tudo. E depois dos seus 30 anos, ele começa a pregar naquela cidade, e a sua mensagem, o que ele pregava, o que ele vivia, o que ele fazia, era como se fosse assim uma avalanche, uma bomba. Aquilo era revolucionário, aquilo aquecia a alma das pessoas, aquilo comunicava o interesse de Deus para com a vida das pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus, sendo Deus, quando ele esteve aqui, ele veio dizer para as pessoas, anunciar para as pessoas que Deus de fato está interessado nelas. Que quando Jesus curava alguém, quando Jesus ressuscitava alguém, quando Jesus ensinava alguém, ele estava dizendo assim: meu Pai tem interesse em vocês, porque a vida que vocês estão vivendo não era para ser desse jeito, era para ser de outro jeito, e eu vim cá falar isso para vocês, eu vim cá dizer isso para vocês, mas eu vim dizer de uma forma diferente. Eu não vim dizer lá do céu, eu me tornei homem como vocês, eu me vesti como vocês, ou seja, eu me encarnei. Jesus, nos seus ensinos, ele fazia algumas afirmações sobre ele mesmo. Se você pudesse parar um dia e pensar sobre afirmações que Jesus fazia sobre ele, talvez você vai chegar a duas conclusões muito simples. Ou esse homem é doido, ou esse homem é um mentiroso, ou esse homem é quem ele afirma ser. Porque se alguém chegar para você e falar assim: eu sou a luz do mundo. Se alguém chegar para você e falar assim: eu sou a porta. Se alguém chegar para você assim: antes de você existir, eu já existia. Ou esse cara é doido, ou esse cara é um mentiroso, ou ele é quem de fato afirma ser. E Jesus, com essa mensagem, ele estava convidando as pessoas a virem até ele. Preste atenção num detalhe. Jesus, quando veio aqui, ele não veio dizer para mim e para você assim, ó, um conjunto de regrinhas: siga que está tudo bem com você e Deus. Ele não falou isso. Ele fez um convite assim: venha a mim. É muito difícil, às vezes, a gente parar para pensar alguém fazendo um convite para vir para si mesmo. Se você olhar os grandes líderes religiosos do mundo inteiro, ninguém chamou alguém para vir para ele. Alguém falou assim: não, siga o meu ensino, não, siga a minha orientação, siga a minha ética, siga o meu comportamento, mas não venha a mim. Jesus não fez isso. Jesus, ele disse assim: venha a mim. Se você vier a mim, você vai ter vida. Se você vier a mim, você vai conhecer a Deus. Se você vier a mim, eu vou conectar você com Deus. Afirmações como essas, às vezes nos faz pensar o que Paulo está dizendo. Jesus sendo Deus. Sendo Deus. Uma das declarações mais profundas das Escrituras. Jesus tinha 12 discípulos. Um nós sabemos que traiu Jesus, que é Judas Iscariotes. O outro, os 11, alguns estavam com dúvidas em relação a ele. Jesus morre e ressuscita, e depois que ele ressuscita, um dos discípulos ainda tem dificuldade de acreditar em Jesus, de quem de fato é, que era Tomé. Tomé falou assim: eu só acredito se eu tocar. Mas quando Tomé toca em Jesus ressuscitado, toca nas feridas de Jesus ressuscitado, ele fala uma das declarações mais profundas das Escrituras. Ele fala assim: Jesus, Tu és o Rei, Tu és Deus. Às vezes para nós falarmos afirmações como essas é muito fácil. Mas para um judeu,
inseridos numa cultura judaica, a qual o nome de Deus era sagrado, a qual eles não tinham nem a ousadia de falar o nome de Deus. Quando Tomé faz essa declaração, é porque algo muito profundo mexeu no coração de Tomé, e ele percebeu que ele estava diante de Deus, do Deus encarnado. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é que quando o apóstolo Paulo fala que Jesus é Deus, ele está querendo dizer, por outro lado, que ele tinha todos os direitos que eu e você não podemos nem imaginar. Ele estava querendo dizer que ele tinha o direito de ser adorado. Ele estava querendo dizer que ele tinha o direito de reconstruir tudo. Ele estava querendo dizer que ele tinha o direito sobre todo o cosmos. E esse que tinha direito sobre todo o cosmos está chamando a atenção nossa, porque esse Deus colocou os seus pés aqui. Mas Paulo continua o seu texto, pensando um pouco mais sobre essa igreja que eu quero pensar sobre encarnacional. Olha o que ele diz no verso logo seguinte, e eu convido você a ler comigo. Não considerou que o ser igual a Deus... Vamos ler comigo, vamos começar do 5, hein? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como alguma coisa da qual ele não poderia abrir mão, porque ele é igual ao Pai na sua natureza, no seu caráter, no seu poder, nos seus atributos, na sua santidade, no seu amor, em tudo ele é igual ao Pai. E ele está dizendo nesse texto que tem algumas coisas que de fato ele pode abrir a mão, de boa vontade. O texto nos diz que ele desistiu da sua semelhança com Deus, aparente, externa, e assumiu a forma de um escravo. Só para te ajudar, na cultura grega, quando Paulo usa esse termo aqui, o escravo, na escala social, era o mais baixo de todos. Se você olhar na nossa cultura, nós dividimos as pessoas em classes sociais. Nós dizemos muitas vezes assim, que um cara que tem uma formação, ele está numa classe social um pouco menor, talvez os que limpam a rua numa classe menor, talvez aqueles que fazem um serviço muito ruim numa classe menor ainda. Jesus está dizendo que ele, sendo Deus, ele assume a forma mais baixa que tem da sua cultura social. Ele se tornou como um escravo. Você consegue ter ideia dessa verdade? O Deus, criador de tudo, se torna como um escravo, se torna como o homem mais baixo na sua escala social. Você consegue perceber a profundidade do que Paulo está dizendo para nós? E aí Paulo continua ampliando um pouco mais. O que ele diz no verso logo abaixo? Leia comigo, por favor. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso quer dizer que ele transformou a sua existência em forma de escravo na terra. Ou seja, Jesus, ele se auto-negou. E ele fez um sacrifício por causa disso em toda a história. Essa ideia aqui que Paulo fala de se esvaziar, significa para nós a impossibilidade de Jesus estar centralizado nele mesmo. A ideia de se esvaziar é a ideia de que é impossível Jesus centralizar-se neles mesmo. Ele está dizendo, eu estou me centralizando no outro. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Os maiores problemas que você enfrenta na vida é por causa do seu egoísmo, é porque a sua vida está girando em torno de você, você está centralizado em você, você acha que as pessoas devem te servir obrigação. Problemas de casamento acontecem quando alguém está centralizado nele e não olha para fora. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele abriu mão do seu direito de, como Deus, de julgar alguém. Ele, na verdade, ao esvaziar-se de si mesmo, ele tira o centro de si mesmo e olha para fora. Enquanto a raiz de todo o nosso problema, se reside no orgulho, se reside no egoísmo, Jesus, ele se esvazia disso e assume uma postura de servo. Ele abre mão dos seus direitos como Deus. Ele se esvazia. Sabe para quê?
para nos salvar, para vir em nossa direção. Esse Deus encarnado, ele sai do seu lugar e vai em nossa direção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para abrir a porta para mim, para você, para nós nos conectarmos com Deus. Mas Paulo continua dizendo um pouco mais. Olha o que ele diz o texto logo abaixo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Duas palavrinhas importantes que aparecem aqui. Humilhar-se e obediência. O que estava no centro da mente de Jesus, sem considerar os seus direitos, a sua dignidade, em completa atenção à vontade de Deus, à vontade do seu Pai, em suas terríveis exigências. Jesus, o que ele faz? Ele se humilha e ele obedece, e ele faz isso porque nós temos um problema. Ele veio em nossa direção, ele viveu entre os homens, meus amigos, praticamente 2000 anos atrás, quando ele veio. Ficou 30 anos sem exercer o seu poder. Depois de 3 anos, ele começa a demonstrar às pessoas por que ele veio e quem ele é, o que ele veio fazer. E no fundo, o que ele veio fazer, a Bíblia vai nos dizer que ele veio se humilhar, ele veio servir, ele como Deus, criador de tudo, em obediência ao seu Pai. Eu quero dizer para você que ninguém obedece pai, mãe, empregador, até a morte. Nós obedecemos até um determinado limite, até aquilo que nos interessa, mas a Bíblia nos diz que Jesus foi obediente até a morte. Eu sei que você já viu em filmes, quando Jesus está pendurado na cruz, ele faz uma oração, antes um pouquinho de ir à cruz, ele faz uma oração: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus sabia que essa decisão dele o colocaria numa cruz, e ele ficaria pendurado ali por 6 horas, e ele ficaria pendurado, não por causa de si, não porque ele houvesse cometido algum crime, mas por causa da gente, por causa de mim, por causa de você. Ele se humilha, ele serve, ele obedece o Pai e vai até a cruz por causa disso. Quando a Bíblia fala, meus amigos, sobre a obediência de Jesus, eu preciso fazer uma conexão sobre a desobediência humana. Porque Jesus foi obediente até o Pai, e nós não somos obedientes assim. Nós, até mesmo como filhos, não conseguimos obedecer dessa forma. E aí eu preciso te contar uma historinha sobre da onde tudo isso começou. Começou com o nosso primeiro pai Adão, e é preciso eu caminhar com você um pouquinho sobre isso. A Bíblia, quando nos fala sobre a origem de tudo, vai nos dizer o seguinte, que Deus, ele criou todas as coisas. A grande pergunta é, por que Deus fez todas as coisas? Por que Deus criou o mundo? Por que Deus fez a mim e fez a você? A resposta a essa pergunta, ela é mais profunda do que a gente possa imaginar. E os cristãos, na verdade, eles têm um entendimento que dá sentido a essa explicação do porquê Deus criou todas as coisas. Presta atenção aqui no negócio. Embora você saiba que exista só um Deus, a Bíblia nos ensina que esse Deus, ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3, cada um é Deus, mas existe um só Deus. Eles são em mesma coisa. E o que me chama a atenção, porque eles vivem num profundo amor entre eles. Eles se adoram, eles se servem, eles se apreciam desde a eternidade. Se Deus fosse, o Deus que nós cremos, fosse parecido com o Alá dos muçulmanos, porque o Deus que nós cremos não tem nada a ver com o Alá dos muçulmanos. Porque o Alá dos muçulmanos não acredita que Jesus é Deus. A maioria das religiões do mundo, judaísmo, por exemplo, lá dos judeus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Jesus é Deus, e Paulo acabou de dizer isso. Jesus, sendo Deus, veio como um homem. E a Bíblia nos ensina de forma muito profunda que esses 3 são iguais, e eles vivem numa harmonia muito profunda. E por causa dessa harmonia, por causa desse relacionamento que eles têm entre eles, que eles se conhecem, que eles se amam, por causa disso, eles criaram o mundo inteiro. Eles criaram a minha vida e a sua vida. Foi por causa desse amor, dessa comunidade,
por causa desse caráter de Deus, que Deus criou todas as coisas. Esse Deus que aparece em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um único Deus. Eles viviam num amor profundo, numa amizade profunda, numa comunidade profunda. É isso que o Deus das Escrituras se parece. E eu e você, meus amigos, nós fomos criados por esse Deus triuno. Mas esse Deus não nos criou porque Ele desejava alegria. Às vezes a gente olha e acha assim, não, Deus criou o mundo porque Ele estava sozinho lá em cima, Ele estava querendo criar uns menininhos para ficar brincando com eles, Ele estava querendo criar uns joguinhos. Deus não criou o mundo por causa disso. Pelo contrário, se Deus ele estava bem nos seus relacionamentos, se Ele estava vivendo num amor profundo, se Ele estava vivendo numa intimidade profunda, num serviço mútuo, por que Ele criou a mim e a você? Só por um motivo simples. Um motivo simples. Ele nos criou para compartilhar do amor dele com a gente. A razão da sua existência é para você viver no amor dele. Como já dizia Agostinho, nosso coração só se aquieta quando nós nos aquietamos em Deus. Deus criou a mim e a você, sabe para quê? Para compartilhar do amor dele, do amor que ele está vivendo, de forma intensa e profunda, desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam, eles se servem uns aos outros, e presta atenção nisso, eles não são voltados para si, eles são voltados para fora. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Deus fez você para você amar a Deus e viver o amor de Deus. E outra coisa, esse amor que Deus fez para colocar em nós, é para você ser expresso na vida do outro, é para a gente amar o outro. Não é para a gente voltar para a gente mesmo, é para a gente voltar os nossos olhos para fora. Foi por isso que Deus nos criou, para que nós pudéssemos viver dessa forma, para que nós pudéssemos compartilhar alegria, compartilhar amor, que já existia nele. Mas quando Ele nos criou com essa possibilidade, um mundo bom, na qual um se preocupa com o outro, um mundo repleto de seres humanos, chamados para adorar a Deus, para amar a Deus, para conhecer a Deus, e mais, para a gente servir uns aos outros. Foi essa a intenção que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para compartilhar do amor dele conosco, para a gente experimentar da mesma alegria que ele experimenta. Mas aí vem uma questão que eu preciso te dizer. Por que as coisas deram errado? Por que quando você olha para a sua vida, você percebe que seu amor é meio deficiente? Até mesmo para o seu marido, até mesmo para os seus filhos. Você quer fazer mais, mas você não consegue. O que será que aconteceu? A Bíblia nos conta que a causa disso tudo foi por causa do pecado. Deus nos criou para nós o adorarmos, para nós o servirmos, para nós amarmos uns aos outros. E se nós vivêssemos dessa forma, nós seríamos felizes, nós estaríamos usufruindo de um mundo perfeito. Mas os nossos primeiros pais, lá atrás, eles fizeram uma opção de se voltar contra o seu Criador. Eles tinham toda a liberdade que nós não temos, mas eles tinham. Eles resolvem voltar as costas contra o seu Criador, e eles se afastam de Deus, e porque eles se afastam de Deus, eles se rebelam com a autoridade de Deus, e em vez de eles viverem para Deus, adivinha o que acontece? Eles passam a viver para si mesmos, eles passam a ser pessoas egoístas, orgulhosas, eles passam a ser pessoas soberbas, eles passam a perceber que o centro não é Deus, mas o centro são eles mesmos. Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. A causa de todos os nossos problemas é porque nós estamos centralizados em nós mesmos. E Deus não nos fez para a gente estar centralizado em nós mesmos. Deus nos fez para a gente estar centralizado nele e no outro. E a Bíblia nos conta que isso foi por causa da entrada do pecado no mundo. Como o nosso relacionamento com Deus, ele foi desfeito. Por incrível que pareça, todos os outros relacionamentos também foram desfeitos. Com o outro, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus empregados, com o seu vizinho. O relacionamento assim foi desfeito. Foi desfeito a questão comigo mesmo. O ser humano hoje, Jardelli contou uma historinha aqui do palhaço. O ser humano vive numa crise interna profunda. Está tentando achar uma saída, ele está com um buraco na alma, ele já tentou às vezes de tudo. Tem gente que tenta até na droga para preencher esse buraco na alma dele. Tem gente que está em busca disso tudo, de uma saída, de uma vida melhor, de uma paz mais profunda.
Isso tudo foi porque o pecado entrou no mundo e rompeu nosso relacionamento com Deus. Resultado disso tudo: decadência e ruína espiritual, ruína psicológica, ruína social, ruína física. O mundo agora ele se acha debaixo do pecado. Você não tem como fugir disso, porque você já nasce assim. Você não tem como fugir dessa realidade. Por mais que você já tentou, por mais que você se esforça, você não tem como fugir da realidade do pecado. E aí, o pecado, ele colhe duas consequências terríveis sobre nós. A primeira delas é escravidão espiritual. Eu e você podemos crer ou não em Deus, mas de qualquer forma, nós nunca vamos fazer de Deus o nosso maior bem, a nossa maior esperança, por causa do pecado. No fundo, o grande problema do ser humano é que ele está tentando manter o controle da sua própria vida e não permitindo que Deus seja o controle da sua própria vida. E aí, sabe o que acontece? Ele passa a viver para outras coisas. Ele passa a viver para o seu dinheiro, para a sua carreira, para a sua família, para a sua fama, para o seu romance, para o seu sexo, para o poder, para o conforto, para causas sociais, para um monte de coisas, para a política. Por quê? Porque ele está tentando manter o controle da sua própria vida. E o resultado disso é uma coisa só: a perda desse controle vai causar em mim e em você algum tipo de escravidão. Nós queremos ter o controle dessas coisas, mas nós não conseguimos. E nós passamos a nos tornar escravo dessas coisas. Todas as pessoas, meus amigos, eles têm de viver para alguma coisa. Todas as pessoas, se não viverem para Deus, eles vão ser dominados por algum objetivo na própria vida. Por exemplo, quando nós trabalhamos em demasia, nós passamos a nos tornar escravos do nosso próprio trabalho. Quando nós tememos sair as coisas do controle, nós ficamos meio à mercê de todas essas ameaças. Eu mostrei aqui à frente, eu quero mostrar para vocês aqui a foto de um autor. Ele é chamado de David Wallace. Ele era um romancista americano. E antes dele se suicidar, ele proferiu um discurso. Eu queria ler para você esse discurso, porque retrata muito bem a realidade de um homem que vive numa carência espiritual, vive numa escravidão espiritual. Olha o que ele diz: todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore vai comer você vivo. Se você adora dinheiro, se você adora bens, e são eles que dão sentido do seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca se sentirá que tem o bastante. Adore o seu corpo, adore a sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer aos milhões de vezes antes que lamentem de verdade a sua morte. Adore o poder, e acabará se achando fraco e amedrontado, e se sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros, para anestesiar seu próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão de nossa vida. Presta atenção, meu amigo, esse cara não era crente. Esse cara não entendia nada de Deus. Antes dele se suicidar, ele escreve isso: tem alguma coisa que está me dominando. Tem alguma coisa que me está levando a essa situação. Sabe por quê? Porque o homem colocou alguma coisa no lugar de Deus para dizer: é isso que me dá sentido, é isso que me faz feliz, é isso que me dá significado para a vida. E sabe o que acontece? Ele se torna escravo disso, e no fundo, essas coisas passam a dominar a vida dele. Ele se torna escravo dessa realidade por causa da entrada do pecado. Uma segunda característica básica do pecado é a condenação. Nós não sofremos por causa do pecado tão somente. Nós somos culpados por causa do pecado. Geralmente, quando nós erramos, nós fazemos mais ou menos assim: bom, eu não sou muito religioso, mas eu sou uma boa pessoa.
A maioria das pessoas falam assim quando elas erram. Eu não busco a igreja como todo mundo busca, mas no fundo, eu ainda acho que eu sou uma boa pessoa. E é isso para mim que se importa. Mas será? Imagine comigo uma senhora, uma viúva pobre, que tem apenas um filho. A mãe ensina aquele menino como é que ele tem que viver a sua vida. A mãe sempre diz para ele assim: meu filho, você precisa trabalhar duro. Meu filho, você precisa ajudar os pobres. É tão interessante, só abrir um parênteses nessa historinha, né? Nós ouvimos lá na casa da Célia Medeiros, a Dadá, que estava contando sobre Carlos Drummond de Andrade. E na carteira de Drummond de Andrade, andava um recadinho da mãe dele. Sempre andava um recadinho da mãe dele. E adivinha qual era o recadinho da mãe dele? Isso aqui, ó. Meu filho, você tem que ser um trabalhar duro. Meu filho, você tem que perdoar as pessoas. Meu filho, você tem que ajudar os pobres. Essa senhora, ela ganha muito mal, mas com um pouco que consegue economizar, ela ajuda o seu filho a terminar a sua faculdade. Ela envia um cartão de Natal para o seu filho, mas o filho não a visita. O filho não atende os seus telefonemas. O filho não responde às suas cartas. No entanto, o filho vive exatamente como a mãe ensinou. Um cara honesto, um bom trabalhador, um cara que ajuda os pobres. A minha pergunta é uma só. Será que nós diríamos que, apesar de viver corretamente, o rapaz ele fez algo condenável por negligenciar o relacionamento com a pessoa que ele o ama, que o ama verdadeiramente? Sabe o que eu quero chamar sua atenção sobre isso, meu amigo? Eu e você podemos viver uma vida muito certinha, mas se nós não mantivermos um relacionamento com aquele que nos colocou aqui, está arriscada a sua vida ser muito parecida com desse rapaz aqui. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para nós mantermos um relacionamento com Ele. Deus nos criou e a Ele nós devemos tudo. E se nós não vivermos para Ele, eu e você vamos viver para alguma outra coisa. E essa outra coisa não vai preencher o nosso coração. Eu e você temos uma dívida que ela precisa ser paga com Deus. Mas aí vem uma outra pergunta que eu quero adiantar aqui. O que pode reparar tudo isso? O que pode consertar toda essa história? Só tem uma pessoa: Jesus. Que embora sendo Deus, não julgou como Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aquele que sendo Deus, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe como é que nós chamamos isso na Bíblia? Encarnação. Ele se tornou homem. Ele se tornou como eu e como você. Eu quero dizer para você que é só Jesus que restaura todas as coisas. E Ele faz isso por meio da encarnação. O C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito dele. Ele diz assim que se Deus existe, nós não podemos nos relacionar com Ele como alguém que mora no primeiro andar de um prédio se relaciona com seu vizinho no andar de cima. Nós devemos nos relacionar com Ele da mesma forma como um escritor de um teatro, de uma peça de teatro, escreve uma peça. Por exemplo, Shakespeare escreveu Hamlet, por exemplo. Nós devemos nos relacionar com Deus justamente dessa forma. E o que C.S. Lewis quer dizer? Que nós só conhecemos a Deus à medida que Deus se dá a conhecer na sua peça. À medida que o autor coloca um pouco de si mesmo naquela peça. É dessa forma que eu e você podemos conhecer a Deus, que eu e você podemos nos relacionar com Ele. O que eu quero dizer para você, que Deus, Ele não passou informações sobre Ele. O fato de Jesus ter se tornado homem é uma maneira muito clara de dizer para mim e para você que Deus não está querendo te passar informações sobre Ele. Na perspectiva cristã, nós cremos que Deus fez muito mais do que passar informações. Jesus, Ele se encarnou. Jesus, Ele assumiu a forma humana. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, Deus olhou para o mundo que Ele havia criado, e esse mundo que havia voltado as costas para ele, estava completamente perdido. Esses seres humanos que colocaram o centro em si mesmo, Deus olhou para esse mundo, e aí Ele fez, como diz João, capítulo 3, versículo 16, que eu queria que você lesse comigo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda pessoa da Trindade,
Ele veio ao mundo como um homem, Jesus Cristo. Mas, meu amigo, depois dessa volta toda, eu fico com uma pergunta só, caminhando para o final. Por que será que o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, ele faz questão de lembrar que Jesus é Deus, que Jesus havia se encarnado? Por que ele fez isso? Olha o que diz o versículo número 5, por favor. Olha só o que ele diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vamos repetir comigo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não sei se você está percebendo que Paulo escreve tudo isso para dizer que é dessa forma que nós deveríamos viver. É dessa forma que deveríamos viver. As atitudes de Jesus que ele demonstrou ao sair do lugar onde ele estava, em colocar os seus pés aqui e comer com o meio de pecadores, viver no nosso meio, sofrer, ser humilhado, obedecer, morte de cruz, no terceiro dia ressuscitar. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, é essa atitude que eu quero ver na vida de vocês. Um Deus que se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. E aqui, meu amigo, eu quero dizer para você, a grande mensagem do cristianismo está justamente aqui. Um Deus que toma a iniciativa, que vai em direção a mim e a você, sem você merecer. Ele vai em nossa direção, toma a iniciativa, ele age de uma forma concreta, de uma forma plausível, ele demonstra de uma forma profunda que Deus que é esse, um Deus que te ama, apesar de quem você é, um Deus que se importa com você, um Deus que olha para você, um Deus que não quer ver você centralizado em você mesmo, um Deus que não quer ver você um ser humano extremamente egoísta, um ser humano centrado em si mesmo, um ser humano que não tem um olho para o outro, um ser humano que não tem um relacionamento com Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, é um Deus que nos ama e nos ama muito. Ele resolve dar o melhor que ele tem para nós, que é o seu Filho. Agora o que nós precisamos perceber é que essa atitude de Jesus, onde é que ela precisa ser vista? Eu só acredito que tem um lugar só, na igreja dele, na igreja de Jesus. Por isso que a igreja tem que ser encarnacional. Porque Paulo está dizendo, a atitude de vocês tem que ser vista naqueles que me seguem, naqueles que me amam, naqueles que um dia se renderam para mim. É essa atitude que vocês têm que ter uns para com os outros. É isso que nós chamamos de encarnação. Nós precisamos, a igreja foi chamada para servir uns aos outros. A igreja foi chamada para amar o outro. A igreja foi chamada para se envolver com pecadores, se envolver com as pessoas e dizer para elas que tem esperança para a vida delas. Dizer para elas que a esperança está em Cristo Jesus. Se envolver com as pessoas. Paulo está dizendo para nós que essa é a marca de Jesus, da igreja de Jesus por excelência. Porque a igreja de Jesus por excelência, ela tem que ser encarnacional. Essa tem que ser a atitude de vocês. Assim como Jesus fez, vocês precisam fazer. É dessa forma que eu quero dizer com isso. Que eu e você devemos nos mover em direção ao outro. Eu e você devemos pagar o preço de amar o outro. Não é por causa de mim, não é por causa da igreja presbiteriana. É por causa daquilo que Jesus fez. Porque Deus ama o ser humano. E Ele chama a igreja dele para dizer assim, saia, se envolva, ame as pessoas, sirva as pessoas, mostre o que eu fiz em você, haja dessa maneira, se necessário for, se humilhe, se necessário for, sirva. Por isso que nós estamos alegres, porque vocês estão aqui. Porque no fundo, o que nós queremos é que vocês compartilhem junto com a gente, daquilo que de fato nós cremos. Nós fomos chamados para nos dirigir em relação ao outro. E aí, nós podemos fazer isso de algumas formas. Assistindo alguém, discipulando alguém, acolhendo uma pessoa. É isso que Ele nos chama como igreja. E por que Ele faz isso tudo? Por que as pessoas é que são o assunto de Jesus? Por que quem interessa a Jesus são pecadores? Por que Deus amou pecadores? Por que você é o interesse de Jesus? Por que a sua vida é preciosa para Deus? Não sei se você está percebendo o que eu estou te falando. Se você viver para você mesmo, você vai cada vez se autodestruir. Eu conheço pessoas, tem muita gente que fala o seguinte, não, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, Ana, para tirá-las do inferno. Mas tem tanta gente que o inferno está vivendo dentro delas.
da maneira como elas pensam, da maneira como elas tratam as pessoas, da maneira como elas se relacionam. Dá a entender que parece que o inferno está dentro delas. Deus, por que nós devemos nos envolver com isso? Porque esse é o assunto de Jesus. O assunto de Jesus é restaurar o ser humano, é tratar o ser humano, é dar esperança para ele, é dar salvação para ele. Jesus veio para morrer pelos pecadores. É isso que a Bíblia nos ensina. E uma igreja que tem as marcas de Jesus, ela vive essa realidade. Ela não pensa em si, ela pensa no outro. O interesse do outro é maior do que o interesse dela. Eu não acredito que a igreja de Jesus não seja uma realidade como essa. Ela foi chamada por causa disso. E aqui, meus irmãos, meus amigos, para me terminar, caminhar para o final, para me concluir, eu quero fazer para você um convite e um desafio. Primeiro um convite, primeiro deles, é um convite para você se render a esse profundo amor de Deus por você. Se Jesus se humilhou por você, se Jesus foi até a cruz por você, Jesus morreu por você, a única forma de você ser restaurado é se você colocar a sua fé nele. Jesus sendo Deus, ele veio, ele se humilhou, ele obedeceu ao seu Pai e foi até a cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia nos fala que é por meio da fé em Jesus Cristo que os nossos pecados podem ser perdoados. Nós podemos ter a certeza de que nós viveremos com Deus para sempre e que um dia nós ressuscitaremos da morte, como aconteceu com Jesus. Mas eu quero te fazer uma perguntinha: o que significa a fé? Essa é a grande questão. O que significa essa ideia de salvação pela fé? Esse papo de crer em Jesus não significa que o seu passado está perdoado e que a partir de agora você deve se empenhar para viver uma vida melhor. Não, eu acreditei nisso e agora eu estou fazendo todo esforço para me ser uma pessoa melhor. Eu estou procurando pagar meus impostos, estou procurando pagar as pessoas que estão me devendo, estou procurando ser um amigo melhor, um marido melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor. Não, não é isso que é ter fé. Se você crê nisso, você continua colocando a sua fé em você mesmo. Você é o seu próprio salvador de você mesmo. Você está centralizado em você mesmo. Você espera que através dos seus esforços morais, através das suas habilidades, você restaure o seu relacionamento com Deus. Mas isso nunca vai funcionar. Ninguém aqui consegue ter uma vida perfeita. Até os nossos melhores feitos não conseguem, porque eles estão manchados pelas nossas motivações, pelos nossos egoísmos, pelos nossos pecados, pela nossa vida impura. Tem muita gente que vive, como eu falei hoje de manhã na minha sala, vive mais ou menos assim, como aquele rapazinho. Isso nunca aconteceu comigo, até falei para a minha sala, né? Tirou 2 na prova de matemática. E aí, como é que ele vai explicar para o pai dele que ele tirou 2 na prova de matemática? Aí ele fala assim: eu estou numa enrascada. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Não é verdade? Como é que eu vou explicar para minha mãe que eu tirei 2? Minha mãe vai me cortar no couro. Porque eu joguei bola o dia inteiro, em vez de estudar para a prova, eu não estudei. E aí, o que esse molequinho faz? Como a maioria das pessoas fazem, chega em casa e fala assim: mãe, eu tirei 2, mas a maioria da minha sala tirou 1. Tem muita gente que chega perto de Deus assim: ó Deus, eu errei, mas tem gente que errou mais do que eu. Não, Deus, eu sei assim, eu sei que eu não estou bem com o Senhor, mas eu conheço gente muito pior do que o Senhor. Muito pior do que eu. Relacionar-se com Deus não é isso. Ninguém tem uma vida perfeita. Os nossos melhores feitos não conseguem. O Evangelho, esse negócio de que Deus saiu do lugar dele, Jesus saiu do lugar dele, morreu numa cruz em nosso lugar. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus, não há mais condenação para eles. Não existe mais condenação para eles. Você depositar sua fé em Jesus Cristo não é uma questão do seu esforço cada vez maior. Pelo contrário, significa que você tem que deixar de confiar em você mesmo e você passar a confiar em Jesus e você descansar em Jesus. Significa você fazer uma oração muito simples, assim, ó: Pai, me aceite, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu farei, mas por causa daquilo que Jesus fez por mim. É isso que é a mensagem do Evangelho. E aí a Bíblia nos fala que nós somos adotados, Deus nos perdoa e nos conecta com Deus. Nós precisamos, meus amigos, ter em mente que eu e você não somos salvos
pela qualidade da nossa fé. Tem gente que pensa o seguinte: não, fulano de tal tem muita fé. Não, fulano de tal é uma pessoa muito religiosa. Nossa, fulano de tal, ele parece tão piedoso, ele tem uma fé muito grande. Ele ora perto de você assim, até estremece quando ele fala. Tem pessoas assim que citam para você textos da Bíblia. Você fala: nossa, a fé dessa pessoa é tão bonita. Espera aí, nós não somos salvos pela qualidade da nossa fé. Nós somos salvos pelo objeto da nossa fé. É onde você está colocando a sua fé. Se você colocar a sua fé em você mesmo, você vai continuar sendo o seu próprio salvador, e você vai continuar perdido. É muito fácil a gente pensar que ser salvo pela fé significa: Deus agora vai me amar por causa de... Nossa, eu me arrependi tanto, eu chorei assim, derramei lágrimas profundas, e Deus vai olhar para mim, porque eu fui tão profundo nesse negócio. Ninguém é salvo porque faz isso. Depende da onde você está colocando a sua fé. Se você continuar achando que através dessas atitudes, desse pensamento, você continua acreditando em você mesmo e não naquilo que Jesus fez, não no Deus encarnado. O que nos salva não é o tamanho da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé. É muito parecido com aquela historinha de dois caras viajando num avião. Um camarada entra no avião e ele não tem quase fé nenhuma no avião, nem na tripulação. Ele está morrendo de medo. Do lado dele tem um cara que confia plenamente no avião. Ele confia na tripulação, ele confia em todo aquele maquinário. Os dois passageiros, eles entram na aeronave e eles viajam, chegam em segurança ao destino. Mas preste atenção, uma pessoa teve 100 vezes mais fé do que o outro, e os dois foram salvos. O que determina a minha e a sua salvação é o objeto da nossa fé, o avião e a tripulação, e não o tamanho da nossa fé, não o tamanho do nosso arrependimento. É isso que não impediu que aqueles dois passageiros não sofressem algum dano. Então a fé salvadora não é um nível de uma certeza psicológica, mas é um ato da vontade que nos leva a descansar em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, eu começo a entender que Ele morreu no meu lugar. Eu vou confessar a vocês, eu sempre faço essa pergunta: por que Deus me amou? Eu não tinha razão nenhuma para Deus me amar, mas Ele morre no meu lugar. E um dia resolvi entregar minha vida para Ele. Eu falei: não quero ser o dono da minha vida mais. Eu quero que Jesus seja o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Quando nós nos entregamos totalmente para Ele, sabe por quê? Porque Ele se entregou totalmente para você. Porque Ele é o Deus encarnado que colocou seus pés aqui. Porque Ele se humilhou. Porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu quero te fazer um desafio para me encerrar. Primeiro eu te fiz um convite. Só Jesus pode te garantir você ser conectado com Deus. Não é por meio do seu esforço, dos seus méritos. Eu quero te fazer um desafio. Quando isso acontecer na sua vida, quando você se entregar totalmente ao Senhor Jesus, quando você colocar sua confiança tão somente nele, não em você mesmo, não nos seus esforços, você vai se tornar a igreja de Jesus. No dia que você se tornar a igreja de Jesus, você vai viver uma nova experiência. E essa nova experiência é você não viver mais para você mesmo, mas você viver por aquele que te amou, por aquele que morreu por você, por aquele que deu a vida por você, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, o que vai acontecer com você? Você vai buscar, Marquinhos, ter a mesma atitude de Jesus, que sendo Deus, se humilhou. Sabe o que você vai procurar ser? Ser um camarada, um cristão encarnacional, que se preocupa com o outro, que se desdobra para perceber e se importar com o seu amigo, que às vezes ele está perdido, ele está sem uma saída, ele está confiando no seu dinheiro, ele está confiando no seu poder, ele está confiando no seu emprego, ele está confiando na sua capacidade intelectual, ele está centralizado em si mesmo, e ele vai, ao caminhar do tempo, se autodestruindo. Só tem um jeito, meu amigo. Quando Jesus fizer essa obra em você, você vai ser uma igreja, não para você, mas para os outros. Você vai começar a amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Você vai olhar para aquilo que Jesus fez na cruz por você, e você vai perceber que tudo que Ele fez por você ainda é pouco,
por aquilo que você faz para Ele. Eu queria orar por você. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida. Eu pessoalmente não sei a sua história, mas às vezes você tem confiado tanto em você mesmo, e você tem colhido os frutos de uma vida ansiosa, de uma vida assim meio perturbada. Eu quero convidar você nessa noite a entregar sua vida a Jesus e colocar sua confiança tão somente nesse Deus que criou todas as coisas. Queria convidar você a não centralizar sua confiança em você mesmo. Não você ser o seu próprio Salvador, mas Jesus ser o Salvador da sua vida. Oh Deus, eu quero apresentar a vida de cada um nas tuas mãos nessa noite. E pedir ao Senhor, oh Deus, que o Senhor visite os nossos corações. O Senhor sabe, Pai, as nossas intenções. Meu papel aqui nessa noite é só abrir os nossos olhos, só ajudar a nos alertar para esse Deus, a qual nos ama imensamente. Esse Deus que já demonstrou isso naquela cruz, através da vinda do seu Filho, já demonstrou através das suas obras, da sua intervenção. Esse Deus que de fato nos ama, como lemos aqui, que nos amou tanto, que enviou o seu único Filho. E Ele nos convida a colocar nossa confiança nele, parar de depositar nossa confiança em nós mesmos. Deus, não vale a pena. Vale a pena nós nos dobrarmos o nosso joelho. Nós fazemos uma oração muito simples. Deus, não deixe eu ser meu próprio Salvador. Não deixe eu achar que as minhas ações, as minhas boas ações, as minhas coisinhas, possa me conectar com o Senhor. A única coisa que pode me conectar com o Senhor é só o Senhor Jesus. Quando eu coloco a minha confiança naquela morte dele na cruz por mim, porque ali eu vou reconhecer de fato que eu era escravo das minhas vontades, eu era um camarada egoísta, eu era um camarada egocêntrico, eu era um camarada que amava demais o dinheiro, amava mais o dinheiro do que o Senhor, amava mais o dinheiro do que as pessoas. Quando eu olho para aquela cruz, é isso que a cruz diz para mim, porque a cruz é o lugar onde eu deveria estar. Deus, visita teu povo nessa noite, em nome de Jesus.